uma comunidade de aquisição, por exemplo, e uma comunidade interna de colaboradores, elas vão precisar de ferramentas e community managers com skills completamente diferentes, né? Então, a comunidade que a empresa for usar para aquisição, possivelmente ela vai ter que ir para um lugar aberto, como WhatsApp, muito focado ali em engajamento, eventos, né? E aí, quando você pega dessa mesma empresa uma comunidade de colaboradores, possivelmente é um workspace fechado, com domínio da empresa, onde você tem compliance, dados que você precisa organizar e que não são públicos. Então, cada comunidade, ela tem ferramentas diferentes, skills de um community manager diferente, e é por isso que é tão difícil articular e ter tanto um time de comunidades que olhe para isso de uma forma generalista para o ecossistema da empresa. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do PRcast, o seu videocast da PR Group, que sempre traz nomes de primeira prateleira de todo o ambiente de inovação aqui no Brasil. Então, os nossos convidados, eles compõem aquele time que sempre faz algo diferente, sempre vai trazer um insight bacana ou algum ensinamento. Depois que você assiste o episódio, você sai inspirado de alguma forma. Se você quer acompanhar todos os episódios do PRcast, fique esperto nas nossas redes sociais, ative a notificação não só no YouTube, mas no Spotify também. E a gente sempre anuncia, a gente coloca os cortes antes, depois coloca o episódio na íntegra. Então fique esperto, acompanhe as redes sociais da PR Group. Hoje eu tenho uma convidada que é muito especial, e muito especial eu falo porque eu conheço há muito tempo. E não só isso, é uma das pessoas que mais entende sobre uma temática que é completamente nova e eu ouso dizer que é pioneira no Brasil e precursora no que está fazendo. Então, antes de tudo, obrigado, Jamie Medeiros, por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você. Estou me sentindo há 7 anos atrás, na nossa primeira entrevista. Lembra que eu simulei uma entrevista com você? Foi para esse momento, foi pensando nesse momento. Meu professor me preparou para este momento. Tá vendo? Então, é isso aí, obrigada a vocês pelo convite. Imagina, é um prazer. Você que está assistindo, a Jamie Medeiros, ela é CEO e fundadora da Comum. Comum é uma empresa precursora na oferta de Community as a Service. Ou seja, o que é isso? Que raios é isso, Bruno? Ela vai explicar, mas só para dar uma introdução para vocês. Ela construiu uma forma de empresas ganharem dinheiro com comunidades. Nós vamos começar falando por aí. A gente fez um episódio na primeira temporada com a Laura Gurgel, que ela deu uma aula aqui sobre comunidades no ambiente de startups. E a gente vai fazer um muro aqui. Não tem nada a ver o que a gente vai falar comunidades. Apesar do nome ser o mesmo, explica para quem está assistindo que raios é isso de ganhar dinheiro, empresas ganharem dinheiro formando comunidades. Legal. Bom, eu assisti o episódio da Laurinha, foi bem incrível e acho que a minha trajetória veio daí, né? Então, eu fiquei muito tempo gerenciando comunidades startups, que acho que é até quando eu falo para o pessoal que quer aprender, vai trabalhar como voluntário em ecossistemas, em comunidades. Mas, como você disse, é um outro lugar, são comunidades abertas, fomentadas de forma orgânica. E a minha pegada foi justamente olhar para isso de uma forma corporativa, né? Enfim, quando eu comecei a estudar nesse mundo de inovação e ecossistema de startups, eu precisava de referência, né? Eu falei, isso aqui é um modelo de negócio, onde está isso? E a gente não encontrava nada em português. E eu fui buscar fora, né? E lá já é algo muito mais do que consolidado e muitas empresas do ecossistema de startups e inovação lá usaram dessa estratégia para surgir, né? Dropbox, Salesforce, então todo mundo usa a comunidade lá como meio, né? Para envolver seus stakeholders. Então, a comunidade hoje, e está hypado, né, o tema. Então, parece muito novo, mas não é, né? Ela é um pedacinho ali de marketing, é uma estratégia de engajamento, de retenção, de aumento de LTV, assim como vão surgindo vários tipos, né, de estratégia aí de marketing, como a inbound, outbound, ABM. A comunidade também tem esse suporte de ser uma comunidade de aquisição. Então, para você diminuir CAC, você ter a sua comunidade ali interna de possíveis leads e prospects, né, para você converter. Então, a comunidade ela é meio para vários fins estratégicos, né? E quando você coloca pessoas para criar, colaborar, que é o motivo das empresas inovarem, a gente está colocando 2 pessoas a partir daí que já se transforma numa comunidade, né? Então, quando a empresa começa a ver esses pequenos grupos como comunidade, seja as comunidades internas de colaboradores, ou uma comunidade de clientes para eu aumentar a retenção e trabalhar engajamento, ou uma empresa que precisa de uma comunidade de conteúdo para compartilhar com
conteúdo e melhores práticas sobre um produto ou de aquisição, né? Então, quando eu fui olhar isso para fora, estudei muito e trabalhei em várias empresas sendo essa community manager interna, né? Para algumas empresas. E depois disso fui dar aula, né? Porque eu falei, muito mais pessoas precisam saber disso aqui, que não é só o voluntariado, não é nos ecossistemas abertos, nas comunidades abertas. Então... Eu acabei não dando a introdução inteira, né? Mas você é professora de escola e na EBAC. A gente tem cursos lá de community management. E aí, nesse momento que eu vi os community managers senador de ser um community manager dentro de uma empresa, respondendo para alguém que não entende de comunidade. Então, eu vi meus alunos muito sambando ali, né? Uma hora você faz uma coisa, outra hora você faz outra coisa, mas nunca era uma coisa institucionalizada ali, ou que a empresa via como uma estratégia mesmo para objetivos de negócio. Então, mas aí vou puxar um gancho agora e fazer uma pergunta do que você falou. Você falou que a comunidade pode ser qualquer stakeholder, né? Pode ser público interno, pode ser ali para teste de produto, pode ser já de consumidores, pode ser ali de potenciais prospects. Normalmente é centralizado, uma pessoa acaba gerindo todos esses grupos, né? Pensando aqui em bolinhas, para tentar facilitar para quem está assistindo, né? Vamos fazer as bolinhas, né? Público interno, uma pessoa acaba organizando todas essas bolinhas, sendo a comunidade. Explica pra gente qual é o conceito disso, né? De como vocês conseguem organizar essa bagunça toda e oferecer para quem contrata, né? A comum, ganhar mais dinheiro com isso. É isso. Tá, não sei, nunca sei se eu explico macro pro micro ou ao contrário. Mas eu sei se eu assim, dá exemplos. Tá, pronto, dá exemplo do que funcionou. Vamos lá, a gente usa hoje um framework para, primeiro, quando uma empresa vem até a gente, entender qual que é o público que ela quer atingir, né? Depois que a gente dá uma aula de comunidade para eles querem que a gente mexa todas essas caixinhas. E a primeira coisa que eu falo uma comunidade de aquisição, por exemplo, e uma comunidade interna de colaboradores, elas vão precisar de ferramentas e community managers com skills completamente diferentes, né? Então, a comunidade que a empresa for usar para aquisição, possivelmente ela vai ter que ir para um lugar aberto, como WhatsApp, muito focado ali em engajamento, eventos, né? E aí, quando você pega dessa mesma empresa uma comunidade de colaboradores, possivelmente é um workspace fechado, com domínio da empresa, onde você tem compliance, dados que você precisa organizar e que não são públicos. Aí a empresa quer também uma comunidade, sei lá, de suporte, porque ela é um SaaS e ela oferece ali uma ferramenta que ela quer que os clientes fiquem trocando, tirando dúvidas uns dos outros, para que eles fiquem engajados e permaneçam ali. Aí, possivelmente, a ferramenta é o próprio SaaS, com login e senha, num formato fórum de perguntas e respostas. Então, cada comunidade, ela tem ferramentas diferentes, skills de um community manager diferente, e é por isso que é tão difícil articular e ter tanto um time de comunidades que olhe para isso de uma forma generalista para o ecossistema da empresa. Né? Então, por isso que eu falo, vamos vir para o macro aqui. Então, aí se o CEO se não tem esse alinhamento top-down, possivelmente vai falar assim, não, contrata um estagiário aí que ele vai dar conta de fazer tudo isso aí, né? E não é. Então, as comunidades, elas precisam ser diagnosticadas com a ferramenta ideal, com a estratégia ideal para atingir um objetivo final. Tem que estar alinhado isso internamente, né, de lá para cima, alinhado a um OKR global da empresa. E essas pessoas e ferramentas, como são diferentes, geralmente a mesma pessoa não dá conta de fazer tudo. Né? Pensa numa comunidade de suporte, a gente precisa de alguém técnico, alguém que coda, alguém que fala de código, de no-code, de low-code, tecnologia. Não é a mesma pessoa que vai fazer uma comunidade interna. Para cuidar de pessoas, para falar de bem-estar, de autocuidado e por aí. Saúde mental, exatamente. Então, assim, cada comunidade ela tem a sua especificidade, possivelmente a sua ferramenta, e é muito difícil ter um community manager que consiga dar conta de tantos perfis diferentes. Mas me xinga, tá? Pode xingar, aquele palavrão liberado se eu falar uma bobagem agora. A gente corta. Mas um community manager, ele é alguém que precisa fundamentalmente ser um especialista em gestão de pessoas. Sim. É isso. O cara vai gerir pessoas, vai olhar para pessoas, vai entender como engajar, como motivar, como acolher as pessoas. É isso? É isso. Por isso que lá na Comum, quando a gente traz os community managers, a gente ensina a estratégia, mas se ele tem que ter essas skills básicas de
oratória, de escrever bem, de se posicionar bem, de ser um interlocutor muito bom para conexões, né? Porque a comunidade nada mais é que conectar pessoas. Aí elas têm objetivos diferentes, ferramentas diferentes e particularidades ali estratégicas muito diferentes. E é muito legal formar essa pessoa para essa visão macro, né? Mas quando a gente está falando, idealmente, de construir uma comunidade de cada vez, é bom ir implementar uma, testa, lança, dá certo, aí depois você vai para a segunda, né? Então a gente vai fazendo MVCs, comunidades mínimas viáveis, né? E entendendo as pessoas para a gente alocar ali dentro. Porque no final, né, você fez o desenhinho e aí já veio o meu desenho do meu ecossistema aqui que a gente faz, né? Então, dentro da empresa são vários atores conectados por um objetivo para facilitar a comunicação, que o objetivo final é o cliente, no final das contas, né? E aí, como eles se comunicam para o cliente estar satisfeito, como atores desse ecossistema, como eles estão satisfeitos e engajados, e principalmente como esse ecossistema, né, essa grande comunidade aqui da empresa se comunica com outros atores externos para co-criar, colaborar e trocar essas pessoas. O mundo é em rede. Para isso tudo, né? Você tem framework para receber, para dar input, para receber output, tudo isso. Exatamente. E aí esse é o framework da Comum, aí que é o diferencial da Comum. De como organizar essa informação, traduzir e mostrar possibilidades de negócio. Exatamente. A gente tem uma metodologia própria. Temos o nosso próprio SaaS, né, para facilitação dessas conexões e acompanhamento dos membros. Então, aí você vai entender até o produto, né? Então, pense que cada comunidade dessa empresa que eu falei, ela usa uma ferramenta diferente, com CM diferente, com eventos diferentes, CM, Community Manager. O nosso SaaS pega as informações de todas essas ferramentas, de todos esses communities, da ferramenta de gestão deles, e dá uma análise macro de como o ecossistema está, né? Como essa comunidade corporativa respira. Né? Quando você tem uma comunidade no WhatsApp, você consegue acompanhar quantos membros tem, qual que é a taxa de engajamento. Não existe dashboard, né, de gestão de um WhatsApp da vida. De um Slack Connect também não. Então, a gente junta tudo isso e entrega na mão da empresa. Olha, esse é o seu ecossistema, ele está assim. A gente tem o nosso score das comunidades de vários clientes. Então, olha, comparo duas comunidades que a empresa é de SaaS, então a gente até estimula esse posicionamento estratégico externo mesmo entre pessoas, né, entre atores do mesmo ecossistema. Né? Porque hoje a gente fala de distribuição, descentralização, mas aí eu vou... então as comunidades são conexões em rede. Eu sei que você já tem clientes grandes, mas eu vou te fazer uma pergunta que talvez demande uma sinceridade meio brutal sua. Vamos lá. O mercado corporativo brasileiro já está preparado para entender o conceito de CM, né, de Community Management, de gestão de comunidades, ou ainda você tem um ciclo de venda muito alongado porque precisa aculturar primeiro? Né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, a gente teve esse desafio no começo, justamente por ficar batendo na tecla comunidade. Aí, comunidade, a gente tem um problema que é muito visto, né, como favelas. Então... A palavra comunidade, ela tem um entendimento já pré-concebido na cabeça das pessoas. Sim. Então, a primeira movimentação foi trazer isso para o inglês, que é o Community as a Service, né? Que a gente populariza mais, a gente conseguiu inserir isso na tecnologia, porque o AS, né? Todo mundo entende, tem a AS de tudo, de as a Service de qualquer coisa. Então, o Community as a Service já é mais... O pessoal já pega melhor. E quando a gente traz isso, né, para conexões em rede, ecossistemas de inovação, como isso otimiza a inovação dentro da empresa, aí a gente conseguiu derrubar essa barreira. Então, a minha curva de venda tem diminuído, porque eu não estou precisando mais ficar educando tanto, né? Mas justamente por uma mudança de posicionamento simples e discurso da venda, né? Meu pitch mudou bastante ao longo desses 3 anos aí. Então, hoje, cada vez eu vejo que essa curva tem diminuído. Mas ainda tem um caminho para culturar. Porque é uma construção de longo prazo, né? Uma coisa, se você é uma comunidade pequenininha aqui, X, que tem um objetivo muito específico como um lançamento, né? Igual você falou, vamos falar de comunidade de modelo de negócio. Então, tem uma comunidade que o objetivo é simplesmente ganhar dinheiro. Então, é curto prazo. Agora, quando você olha para esse macro aqui... Qual o projeto mais longo que você já viu? Ou ainda não acabou? Ainda não acabou. Tenho clientes que estão com a gente desde o início. E cada vez a gente discute, cada vez maior, né? A possibilidade de continuar
com eles, porque é um trabalho contínuo, né? E aí eu entro num outro ponto que eu acho que é bacana, que muito provavelmente só na parte de gestão de comunidades é que você vai encontrar, que é a tal da cocriação, né? De, como eu falei há pouco, dar o input, mas também receber o output, né? Então, assim, o que você vê, assim, das empresas de receber das comunidades ideias ou de trocas para criar coisas novas? Você tem exemplos já disso? Apesar de ser um mercado novo, e vocês, né, como serem precursores nisso, já tem exemplos disso? Tem, a gente tem comunidades que são construídas só para desenvolvimento de produto. Dá um exemplo, pô. O pessoal merece saber aqui. Você acha que eu não ia arrancar um spoiler seu ou alguma coisa? Não, eu tenho vários, assim, tá difícil de lembrar, mas acho que, por exemplo, a Desk Manager que tá com a gente, eles criam features e o pessoal testar o produto ao máximo para excluir... testar tudo que dá errado, usabilidade. Então, isso é uma comunidade de produto para teste inicial. Depois que eles ouviram todos os feedbacks de melhoria, agora a gente moveu a comunidade para ter ali um social listening do que o pessoal está falando sobre o produto, para desenvolvimento de novas features que o pessoal está sentindo falta. Então, desde o começo da elaboração do produto, do MVP, né, que a gente fala, tinha uma comunidade ali para testar esse MVP foi validado, a gente traz para dentro, ele desenvolveu, está crescendo já, né, o Product Market Fit já está ali em andamento, então agora a comunidade, ela reimputa. Entendi. Né? E aí, o que você falou, é um ciclo constante. É uma retroalimentação eterna. E eu fico imaginando isso com gestão de pessoas. Se, por exemplo, se você é um CM só para cuidar do teu público interno, você está num processo de melhoramento contínuo, né, das relações. E isso acaba transformando a empresa, né? Ou seja, ter um programa de gestão de comunidades interna acaba tornando a empresa numa talent brand, ou seja, numa marca em que as pessoas querem trabalhar, né? E isso, né? Estamos usando muito termo em inglês, viu, aqui, gente, mas a gente vai colocando os créditos aqui embaixo. E isso acaba, para programas de employer branding, né? Favorecendo demais. Sim, comunidades internas é eterno também, né? Estudo sobre gente, eu fico dizendo tudo sobre pessoas, né? Então, ou seja, tem uma relação direta com o RH? Tem sim. Vocês falam muito com o RH? Falamos muito e é uma coisa que também mudou na mesma curva que a gente falou ali de quando a gente vai vender comunidade, com o RH foi a mesma coisa. Porque o pessoal vinha de RH e a gente tem várias comunidades de RH. O pessoal via como competição do RH, né? Então a gente primeiro tem o pitch para RH é outro, completamente diferente, né? Então a gente separa o RH em operação, talentos, benefícios e comunidade, né? Comunidade é essa auto-retroalimentação eterna de ouvir o colaborador, né? Trabalhar em favor dele ali, né? Então, sim, com o RH também a gente mudou o discurso, a gente tem muitos parceiros agora que entendem, e eu lembro direitinho de um lead nosso que falou assim, mas o RH tá vendo vocês como competição. Eu falei, vamos lá, vamos dar aula para eles aqui. A gente fez uma masterclass só focadas em comunidades internas, e deu tudo certo, graças a Deus estamos lá dentro, mas no início o pessoal vê como competição, mas o RH não consegue fazer tudo isso se ele não tem uma pessoa olhando pra... Mas aí é uma pergunta de entrada, né, comercial, que agora eu vou puxar. Por onde que é como entra? Ou seja, quem é o cara que te contrata? Porque você tá rindo porque o negócio deve ser meio esquizofrênico. Assim, você deve entrar por CIO, você deve entrar por CMO, você deve entrar por CHRO e por aí vai. Por tudo. Por todos. Porque você tem benefícios, melhoria, produto e proposta de valor para todas as áreas. Exatamente. Mas por qual uma você acha que o fit é mais imediato? O encaixe é mais rápido? Acho que posso falar que os 3 principais, né, agora são RH, de marketing, CMOs e CEOs direto, que vem já com... ouviu de alguém, já quer a estratégia, aí ele meio que fala para os outros se levam. E aí assim, é top-down? Aí. E aí dá briga? Não dá briga, mas aí a gente tem que entrar ali muito com essa evangelização inicial, né? Eu não começo nenhum projeto da Comu sem colocar todos os C-levels numa sala e a gente discutir a estratégia, comunidade e macro. Aí eu falava, vou começar com uma aqui, que foi quem me contratou, e a gente vai expandindo aos poucos para a área de cada um de vocês. Mas o objetivo é atingir todas as áreas da empresa, né? A gente vê a comunidade como o centro de excelência mesmo do negócio. Então, eu não começo nenhum projeto da Comu se eu não falar com pelo menos 5 C-levels. Caramba! Faço kickoff depois da aula. Pra você ter uma ideia, porque eu faço a aula masterclass, esse workshop antes
do kickoff. E aí volta para uma das perguntas que eu fiz, aquela provocação. O mercado está pronto? Pelo que você está me contando, eu ainda acho que é muito incipiente o conhecimento. Sim. O conhecimento ainda é muito embrionário. Sim. Então você tem um trabalho ainda de, primeiro, aculturamento para depois vender o seu produto. Exatamente. Mas esse é o ônus e o bônus de quem é pioneira, né? De quem é o first mover de mercado. Não tem no Brasil nenhuma referência de algo parecido com a Comum. Se a gente fez a pesquisa, a lição de casa. Mas tem referências internacionais, e aí eu queria que você contasse um pouquinho, porque também tem diferença de mercado. Tem. O brasileiro se comporta de uma maneira completamente diferente do que qualquer outra população no mundo. E isso impacta na gestão de comunidades. Queria que você desse uma referência de uma empresa que tem o mesmo propósito da Comum fora do Brasil. E por que é tão diferente assim? Por que no Brasil tudo é tão diferente, inclusive gestão de comunidades? Nossa. Porque lá fora você consegue fazer um hackathon assim, né? Então, aqui no Brasil é um parto de elefante, né? Nem sempre, porque aí é muito cultural, né? Então, quando a gente foi fazer a nossa lição de casa, de fazer o nosso bench externo, a gente fez muito cliente oculto quando a gente começou. E muitas empresas que a gente falou que se posicionavam como Community as a Service, na proposta era uma consultoria. Então, basicamente, entregavam um PPT. Exatamente. Então, eu falei, olha, não é as a service, vocês estão entregando a estratégia, ninguém executa, né? Então, fora do Brasil, a que eu vi referência mesmo é uma indiana. Nem Caramba. nos Estados Unidos o pessoal aloca. O mais próximo nos Estados Unidos que eu achei, eu esqueci o nome da empresa agora, mas eles fazem aquisição via LinkedIn, então é uma estratégia de growth, né? Go to market, não de comunidade, mas pode ser. E a gente tem falado muito, inclusive, temos, né, clientes fora do Brasil, a gente tem clientes americanos, tem uma ONG global, temos cliente na Itália, né? Então, eu acho que o mercado como um todo patina, né? A gente só é pouco em volume. Então, quando a gente olha para o reporte global do CEMEX, por exemplo, dos respondentes, o Brasil representa 4% só do relatório. 4%? 4%. Né? Então, oportunidades infinitas, isso é bom. Ônus e bônus, Oceano Azul. Para B2B, né? B2C, a gente vê galera surfando aí, marketing digital, influenciadores e tudo mais. Por isso que eu fui muito pro B2B, porque eu acho que é onde tem a grana. Sim. Né? E é onde a gente consegue escalar essa evangelização do tema. Porque se uma empresa se posiciona, olha, faço gestão de comunidade, dá certo. A empresa fala, eu vou querer vantagem competitiva. Então, a gente vai crescendo usando as empresas, né? Porque o B2C, você vai patinar mais ainda, infinitamente, para falar de gestão de comunidades. Como é que chama essa indiana mesmo, pra gente colocar direitinho? Eu vou pegar, não vou lembrar de cor. Não, mas tudo bem, depois a gente joga nos comentários aqui. Eu deixo para vocês colocarem a referência, mas, nossa, eu não vou lembrar de cabeça. Lembrei. Essa indiana se chama Grazite, e ela é esse caso, assim, eu não sei como... Eles alocam mais avatares digitais para facilitar as comunidades, que a gente também já tem. E essa que eu falei que foi para Go-to-Market, ela é Beta 101. Não, mas tudo bem. Essa aqui foi... Hard Numbers, lembrei. Hard Numbers. Pronto, lembrei de novo. Hard Numbers, ela faz esse go-to-market. Então, muitas empresas se posicionam como Community as a Service, mas ela é ou uma consultoria, basicamente, ou ela é uma ferramenta de gestão de comunidade. Tá. E aí, a pessoa que vai facilitar isso não existe, né? Então, a Comum, ela vem muito conectando essas pontas aí, porque é muito difícil achar esse profissional no mercado. Então, eu ia fazer essa pergunta, né? Assim, a gente fala muito de profissões do futuro, de coisas novas. Cara, como é que você acha um Community Manager? Como é que você acha um CM? O cara tem que ser seu aluno lá onde é mesmo que você dá aula? Na EBAC. Na escola. Ele tem que ser seu aluno lá para ser seu funcionário, é isso? Então, você já está indo na raiz. Então, onde que você acha um profissional assim no Brasil? Primeiro que se ele vem de alunos meus, muito mais fácil, né? Porque a gente tem, óbvio, nossa comunidade de alunos da EBAC da escola. Então, como eu vejo o comportamento desses alunos, vejo eles estudando, entregando os bons exercícios, eu já puxo para o meu lado, né? Eu tenho alunos que, sei lá, 3 anos atrás eram alunos e hoje estão na Comum, né? Então, essa é a primeira porta, mas eu acho que não é a única. LinkedIn, quando a gente procura a vaga Community Manager,
vem muita gente boa, mas que não sabe o que é gestão de comunidades. Então, a gente nem tem falado tanto mais como community, né? A gente tem trago muita gente que é de marketing, de comunicação, tem jornalista, né? Muito publicitário. Então, a gente tem falado de gestão de ecossistemas, né? A gente tem falado de gestão de pessoas. E a gente tem programas de aceleração. Então, a gente tem o Como Next, que a gente abre rodadas trimestrais para LinkedIn, para mercado. E a gente traz ensina metodologia em 3 meses. Então, é um programa de aceleração de profissional de comunidade. E ganha bolsa, bonitinho, acompanha. Ao final, o objetivo é a contratação dessas pessoas, né? Então, eu acho procurando, né? Não tem... Tem muita gente que vem de um curso aqui, um curso ali. Até o meu mesmo, eu acho que já está desatualizado. Então, o pessoal fala assim... É muito dinâmico. Muito. Muda o tempo todo. Então, independente de onde eu acho essas pessoas, indicação, muita gente no mercado fala, tem não sei o que, indicação, minha rede é muito forte. Abrir o LinkedIn sempre vem 180, a última Comunext, a gente teve 180 inscrições. Que legal. Né? Então, aí selecionar 3, 4 é muito complicado, mas a gente olha muito para soft skills, habilidade multitarefa, comunicação. Inclusive, estamos com 2 jornalistas na final. Que beleza. Você aí. tá falando de jornalista só porque eu sou jornalista e acho que vou defender a classe. Obrigada. O pessoal tá entendendo aqui que o que o jornalista faz é conectar, né? Fontes, pessoas, ideias. Então, esse programa ele teve que ser constante porque ele é parte do nosso ecossistema, né? O Como Hub aqui, o Clube Comum, perdão, é o nosso clube de community managers. Então, eu tô ali sempre de olho no que está acontecendo nessa comunidade de profissionais em transição de carreira ou que já são community managers. Sempre lanço lá primeiro, né? O Como Next. E a gente tem, dentro do Clube Comum, que é uma comunidade de community managers, eventos, rituais totalmente gratuitos para trazer essas pessoas para perto. Então, a gente está sempre 3 passos antes para ficar de olho nessas pessoas, porque assim que vão fechando contratos, eu vou internalizando essas pessoas pro lado de cá. Boa. A Como tá fazendo o quê? 4 anos, é isso? 4, 5? Indo pro 4 ano. 4 anos. Vou falar um pouco não da Comum, mas da tua jornada de empreendedora, né? Que, obviamente, tem muitos exemplos de pessoas que nascem de um mercado, né? Putz, eu frequentei muito esse mercado, enxergo uma possibilidade. E daí nasceu a Comum. Empreender no Brasil, a gente já fala em todos os episódios aqui, é muito difícil, tem suas particularidades. E eu falo em todo episódio, eu pergunto. Muita gente aqui no Brasil, a gente vive e a gente não fala de erro, a gente não fala de fracasso, não sei por qual motivo, porque eu acho muito importante. Qual foi o seu maior erro na jornada da Comum? Que você pode compartilhar e falar, isso é um aprendizado, se eu puder aconselhar as pessoas a não cometam esse erro que eu cometi. Tem vários, hein? Não, pega aquele que mais doeu, pronto. Olha, acho que o que mais doeu, que eu falaria para o pessoal não repetir, é a miopia, né, do negócio. A gente se apaixona demais pelo nosso negócio e a gente deixa de ver muita oportunidade. Então, nessa análise de concorrência inicial, de construção inicial, você se prende a um negócio que você não consegue ver o macro. Então, isso atrasa muito o desenvolvimento da empresa, eu acho, né? Quando a gente chega e quer mapear todos os ICPs certos, o produto certo, com quem eu falo, qual que é o meu posicionamento, meu nome, marca, né? Então, ter tudo isso muito amarradinho, eu acho que foi uma coisa que eu patinei antes, né? Porque a Comum existe há 4 anos, mas eu só fui para o mercado porque eu queria ficar bem quietinha no que eu estava fazendo, que eu fui para o mercado, né? Mas eu lembro que PR me obrigou a fazer meu primeiro post falando da empresa há 2 anos atrás, eu acho. Mas... Então, eu cometi um erro de não ter me posicionado antes, né? E eu acho que essa miopia de ficar muito preso ao seu produto, ao seu negócio, e não olhar para fora e não querer falar do que está acontecendo, acho que foi meu maior erro. Além de, nesse início, ter as melhores pessoas com a gente, né? A gente atrasa muito também desenvolvimento com sócios errados, com pessoas no time errada. Então, ter o melhor time que até te tira dessa miopia inicial... Para mim, eu acho que foi o maior desafio no começo, que se eu pudesse ter começado com pessoas, né, mais macro, mais de ecossistema, olhando todo, e não só comunidade, eu teria
crescido mais rápido. Tá. E qual que foi o maior acerto? Pronto, agora eu vou te ajudar. Aquilo que você fala assim, cara, isso aqui a gente faz como ninguém e vai continuar fazendo porque nossa expertise é muito longa. O que a gente faz de melhor é conectar pessoas, não tem jeito. É conectar essas pessoas, resolver problema dessas pessoas e principalmente gerenciar esse relacionamento das pessoas, né? Não adianta só conectar e vai lá, boa sorte, né? Mas fazer a gestão dessa conexão é o que a gente faz como ninguém. E era um desafio desde que eu sou community manager, né? Dentro de empresas. Eu conectei startup A com fundo B. Né, eu acompanhava até a assinatura do... Passava até pela due diligence junto com o cara. Ia junto. Então, a Commu faz como ninguém a gestão dessas conexões e dessas pessoas que a gente gerencia dentro de uma comunidade. A gente faz como ninguém. É a nossa maior entrega de valor. Nosso diagnóstico para olhar o macro também, como a gente tem vários tipos, né? Então, a gente consegue posicionar rápido a empresa, entender ambiente externo muito rápido. Mas acho que a conexão e gestão dos relacionamentos das pessoas, dos membros, é o que a gente faz de melhor e ninguém faz igual. Tá. Eu vou voltar um pouquinho e juntar as duas últimas perguntas, né? Erro e acerto. Nessa gestão de pessoas, gestão de comunidades e conversa com o cliente, muito provavelmente gerir pessoas te ajuda a prevenir crises, né? A evitar crises. Vocês já conseguiram ali nos projetos de vocês, e obviamente se você puder contar, vocês conseguiram segurar alguma crise antes dela estourar só por ter simplesmente um programa de gestão de comunidades ativo? Tem as duas situações, né? A gente já resolveu gestão de crise criando uma comunidade para resolver esse problema. Você pode contar as duas? Posso. Então manda bala. Então, nesse caso, aconteceu uma mini crise numa rede social do RD Summit, que é nosso cliente, algum post X, e o pessoal começou a discutir. Rapidamente, a gente identificou esses membros da comunidade, que era uma comunidade aberta, colocou eles numa outra comunidade, como um grupo de trabalho, para resolver o que estava incomodando, né? Então, ali a gente conseguiu prevenir uma crise que ia explodir nesse sentido, ou poderia posicionar mal a empresa e tudo mais. E foi... Deve ter uns 2 meses que isso aconteceu, então foi bem legal de contar. E gestão de crise em comunidade, aí é todo dia, né? Todo dia a gente come com arroz e feijão. Mas eu posso dar um caso da própria EBAC, que virou cliente. Que o pessoal se juntou dentro da comunidade para fazer um Big Reclame Aqui, né? E a gente... quando acontece crise, se eu puder dar uma dica, acho que é essa. A impressão minha é que crise só começa a acontecer de sexta-feira. Né? E no mercado de PR é sexta ou dia oficial. Exatamente isso. Assim, gestão de crise é só ouvir as pessoas, né? Então, falta essa escuta. Na hora que o pessoal, eu falei, gente, o que vocês precisam? Vamos conversar aqui, ligar para cada um, conversar com cada um individualmente, marcar uma call com todos. Quem querem exposição? É só sobre ouvir. A crise é só sobre ouvir a reclamação ali. E aí, esse caso, eu lembro que era de madrugada, isso aconteceu, eu liguei para a aluna, que ela não estava bem. Até isso já, né, lá nessa crise aconteceu, ela não estava bem, com a saúde emocional não estava bem, e ela estava estudando de madrugada, e ela tinha outros alunos de madrugada estudando com ela, e lá a gente tem nosso sistema de alerta das mensagens, apitou o alerta, vamos gerir essa crise aí, vamos ouvir e ligar para essas pessoas. Quer dizer, serve para tudo, até de prevenção. Serve como modelo de negócio, serve como comunidade, serve para muita coisa. Aí, tá vendo? Com isso a gente já vai para os final. Mas aí, eu queria que você desse uma dica para 2 pessoas, 2 públicos diferentes aqui. O público que está te olhando e fala, cara, eu preciso falar com a Jennifer, o que ele precisa consumir de conteúdo para entender um pouco mais de comunidade. Essa é a primeira dica. E a segunda dica é para aquela pessoa que quer trabalhar com isso e não sabe por onde começar. Então são 2 públicos diferentes. Quem pode contratar e quem pode ser seu funcionário. Legal. Tá? Todo mundo pode contratar, né? Basta ter um ticket médio Boa. mínimo que atenda, né? Eu gosto desse pensamento de... porque chega muito, né? Chega um monte de... talvez esses criadores de conteúdo que não tem um ticket alto, ou chega uma startup que está captando investimento, ainda não tem receita, então a conta não fecha, né? Mas se tem uma empresa que quer gerir públicos, fazer conexões, gestão de relacionamento desses públicos, seja para aquisição, retenção, posicionamento de marca, talent branding, né?
pode nos acionar no nosso site, como.co. De conteúdo para essas pessoas, indico o nosso podcast que tem cases reais e aplicações reais e futuras de comunidade, né? E lá a gente traz os nossos clientes e não clientes para discutir estratégia de comunidade. É bem legal, então tem vários aprendizados. Inclusive, a gente teve recente aí esse nosso amigo de fora do Brasil, que a hora que a gente falou com ele disse assim, parece que eles estão tão evoluídos, mas não estão, né? Então, ainda tem muita oportunidade. E eu acho que para essas empresas, o melhor é fazer pesquisa de quem está usando comunidade, né? Então, olha para a tua concorrência, simples. Eles têm uma comunidade, eles estão unindo esses públicos para algum meio comum, objetivo comum. Então, esse bench rápido ali de concorrência também eu acho que é importante. E, lógico, os relatórios que a gente tem do CMX, da Consor, né? A Roundtable, é super legal os relatórios que eles têm de empresas corporativas. Perdão, comunidades corporativas, né? E para quem quer ir para esse ramo, indico também um podcast para aprender os cases e o que a gente faz no dia a dia. E comecem pelo primeiro episódio, que ele é o mais difícil, todo mundo vem, todo community, o desafio do community manager o que eu metrifico, o que é resultado de comunidade. Muitas vezes o CM está tão envolvido na operação que ele não entende o que ele está fazendo, como impacta a linha da DRE da empresa. Né? Então, esse é o primeiro episódio para eles, é o mais legal. E aí, curso de community manager tem muito. Isso tem muito. Tem NEBAC, tem curso na escola, tem curso do CMX, tem MBA de gestão de comunidades no CMX. Então, só de digitar curso de community manager tem vários, né? Tem, a própria Meta tem uma certificação para community manager e é bem legal. Inclusive, quem faz curso com a gente ganha o voucher para fazer essa certificação também. E é consumir esses conteúdos mais voltados para negócio. Porque às vezes eu falo assim, é só... A gestão de comunidade para mim nem é mais pré-requisito. Você fez um curso meu ou não me interessa, né? Uhum. Mas se você conecta pessoas, se você é um social media que está gerindo, né, a comunidade online ali como marca e quer fazer essa virada de ser um CPF de uma marca, né? Eu falo que o Community Manager ele é o CPF da marca lidando com o membro. Nas redes sociais é CNPJ lidando com CNPJ. Então, se você quer ter essa proximidade dos membros, dessas pessoas, desses atores, e tem habilidades boas de comunicação, gosta de interagir com pessoas, né? Facilitar encontros, facilitar conexões, aí a gente ensina o resto dentro de casa mesmo. Não precisa consumir tanto conteúdo, não. Boa, perfeito. Jane, quem quiser ter uma mentoria contigo, ou quem quiser bater um papo contigo, quem quiser te ouvir mais, onde te acha? Nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, o pessoal me acha como Jane Medeiros. E no site, a gente tem um formulário para falar direto comigo, e aí cai aí num WhatsApp Business que a gente consegue agendar comigo, com o meu time. E podem me mandar e-mail, né? Você ainda usa e-mail, tá vendo? Uso e-mail, jane@comu, bem tranquilo, mas... estamos aqui para isso. Eu falo que a gente tem que pegar a palavra da comunidade, porque muita gente quer aprender, muita gente quer estudar, e eu estou aqui para isso. Bom, tivemos aqui uma masterclass sobre Community as a Service. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite, por ter quase mais de meia hora de ensinamentos aí falando sobre comunidade. Foi um prazer te ouvir, foi um prazer ter você aqui. Volte mais vezes, tá? Volto sim, muito obrigada pelo espaço. De novo, é um prazer estar aqui depois de 7 anos da nossa primeira entrevista. Contem comigo sempre, estou sempre à disposição. Foi um prazerzaço. Maravilha. Você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado por sua companhia, obrigado por ter ficado até aqui. Tenho certeza que você saiu daqui com vários insights sobre comunidade. Fique esperto nos próximos convidados dessa segunda temporada do PRcast. Já falei no começo, vou repetir. Fique esperto nas redes sociais da PR. Comece a seguir aqui no YouTube, se você está assistindo por aqui, ativa as notificações, liga o sininho, assina o canal. No Spotify também, mas no LinkedIn da PR, no Instagram da PR, a gente vai soltando os cortes e os próximos convidados. Fique esperto, obrigado pela companhia, até o próximo episódio e tchau.